informação. Essa informação ela é pública porque a fonte de informação é a Prefeitura Municipal de Codajás. É o comprovante do informe de rendimentos do diretor emitidos pela Prefeitura Municipal, tá? Pela Prefeitura Municipal de Codajás. Está aqui, ó. A empresa é CNPJ, Prefeitura Municipal. Vocês conhecem esse nome, né? Essa pessoa cobriu o CPF, porque eu não exponho, porque isso aqui diz respeito à pessoa física e nós estamos falando da pessoa jurídica, o representante do instituto. Não deixei de ser legal não, Ingrid, agora tu é melhor, minha filha. Eu era legal, agora eu estou ótima. Vamos ver lá. Os rendimentos que são tributáveis. Isso aqui, imposto de renda, tá? Significa que não é mensal, é do ano. O ano exercício dessa informação é 2021, mas o ano calendário é de 2020. Então, no ano de 2020, o diretor recebeu, vamos aos cálculos, que eu não sei fazer cálculos sem calculadora. De forma tributável, ele recebeu 19.200 no ano. Depois a gente vai fazer os cálculos. De 19.200 foi tirado 1.539,20 de contribuição previdenciária oficial, INSS, né? Permito colocar minhas lives onde vocês conseguirem, tá? E de pensão alimentícia. Nessa época o Wilson era menor, ele pagava a pensão para o Wilson. Então vamos fazer os cálculos aqui, minhas amigas. 19.200 menos 1.539,20 igual menos 4.800. 12.000, cadê? Meu gatinho apareceu. 12.860. Foi o que ele recebeu no ano tributáveis, tá? Por quê? Dos 19 a gente abate os tributos, que é INSS e pensão alimentícia. Fora esse valor, no ano ele também recebeu 16.200, que é referente a diárias e ajuda de custo. Agora, a diária que eu não entendo, a diária para estar aqui em Manaus, ou seja, além do salário de subsecretário, ele ainda recebia diários de ajuda de custo para estar aqui em Manaus fazendo o quê? Filmando a Marina. Explorando a Marina, porque isso aqui é de 2020, lembra? Isso aqui são informações do ano de 2020. E aonde o diretor estava em 2020? Na Avenida Joaquim Nabuco, filmando, explorando a imagem da Marina, ganhando dinheiro, que posteriormente, em 2021, veio todo esse dinheiro para a mão dele. E ele ainda recebeu da prefeitura para estar aqui em Manaus, gravando e explorando a imagem da Marina, à época, dependente química em condição de rua. Então, mais 16.200. No ano, o diretor recebeu da Prefeitura Municipal, em 2020, 29.060,80. Vamos dividir isso para 12 meses, porque é o ano. Então, olha qual era o valor que o rico milionário empresário de sucesso, que não precisa explorar a imagem de ninguém, ganhava por mês da prefeitura. Claro que nós temos ainda a Botocar, que nós vamos também depois falar muito sobre a Botocar. A medida em que eu sou atacada de lá pelas zumbis é a mesma medida em que eu venho expor as coisas. Na hora que elas me deixarem em paz a pedido dele, quem sabe eu sossego um pouco faz. Mas enquanto, isso que eu falei pra vocês uma vez, quem vai derrubar o diretor é as fanáticas dele. Ele acha que as pessoas que falam a verdade, que estão querendo derrubar ele, mas mal sabe ele que quem vai derrubá-lo são as próprias fanáticas, as zumbis. Porque se eu ainda tô me dando o trabalho de vir aqui, é porque ainda tem um monte delas enchendo meu saco. Então, quanto mais elas frescam a minha paciência, mais eu exponho quem é o diretor honesto, candidato honesto. Gente, esse era a média mensal de salário do diretor podre de rico, que não precisa explorar ninguém, porque ele já tinha muito dinheiro. 2.000,
421. Ele viu lá na OLX um anúncio dessa empresa vendendo esse carro. Ele transferiu R$8.000 para a conta do requerido. Quem é o requerido? Diretor. Na época não era diretor, era empresário. Tá? Tá bom? Transferiu R$8.000 para a conta do requerido. Relata que o carro lhe foi entregue, sendo informado que deveria retornar posteriormente para a entrega da documentação do veículo. Deu o dinheiro, pegou o carro e tinha que voltar depois para pegar a documentação. Narra que realizou alguns reparos no automóvel, totalizando aí R$700 e poucos. Afirma que quando estava circulando com o veículo, o cara comprou o veículo da empresa aqui. A vítima. Tá lá andando na cidade com seu carrinho bonitinho, feliz da vida, comprou um carro, realizou, fez algumas reparos, tá bem lá, bababá, circulando. O veículo foi abordado por uma terceira pessoa, esse senhor Antônio aqui, ó. E esse seu Antônio aqui reconheceu o carro e se identificou como proprietário do veículo. O cara parou, ei, para aí, esse carro é meu, tá doido? Tá andando com o meu carro? E ele afirmou que o veículo teria sido dado a um agiota como garantia de uma dívida de R$5.000. Porém, antes do fim do vencimento, este teria desaparecido com o automóvel. O seu Antônio era o primeiro dono do carro. Ele pegou dinheiro emprestado de agiotagem, mas não cita aqui quem era o agiota mais, né? Fica aí aberto a interpretação. Usem a cabecinha de vocês. Beleza. Deu o carro como garantia da dívida. Só que antes do vencimento, que ele iria lá pagar a dívida e pegar o carro dele de volta, sumiu, escafedeu-se, viajou misteriosamente da noite pro dia, pegou estrada, viagem longa. Foi mais ou menos assim. Cadê? Não tem nem carro, nem pessoa. Muito parecido. Sabe essas viagens assim? Pá, supetão, depois que a Polícia Federal aparece na porta do vizinho? Lembra esse episódio. Beleza. Assim narra que se dirigiu juntamente com seu Antônio, que seria o primeiro proprietário, né, que deixou o carro como garantia da dívida desse agiota, e foram à delegacia, prestaram o boletim de ocorrência e foram também ao Detran, tá? Gente, isso aqui tá na sentença, tá? Isso aqui quem tá narrando é o juiz. A sentença, o juiz, ele faz como se fosse um resumo do que foi informado, resumo de tudo isso, tá? E ele traz e vai narrando para ficar de forma resumida. Vamos continuar. Agora que eu quero que vocês peguem essa parte aqui. Em sua defesa, ou seja, o réu, o diretor, a Botocar, vamos falar assim. O réu aqui, leia-se Botocar, alegou impossibilidade de inversão do ônus da prova e ilegitimidade passiva. Ele quis dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não sou legítimo nessa causa. Eu não tenho legitimidade para fazer parte desse processo. Não tenho nada a ver com isso. No mérito, o réu afirma que não... Presta atenção. O réu afirmou em juízo. Ele falou para o juiz, através da defesa dele, que não possui nenhuma empresa de automóveis, mas apenas participa como intermediário entre vendedores e compradores em algumas negociações. Como assim? Tu é empresário ou tu não é? Tu é empresário ou tu não é? Resolve, tira essa dúvida minha agora, que até eu buguei aqui. É ou não é? Se tu é empresário, por que pro juiz lá em 2018 tu disse que tu não é empresário, que tu não tem empresa? Tu é só um mediador. Como é que você tem coragem de dizer isso pro juiz e publicamente você diz que você não precisa do dinheiro da exploração dessas pessoas porque você é um empresário do ramo de carro muito conhecido aqui em Manaus? Muito conhecido, verdade.
Eu tenho aqui para mostrar para vocês Hoje eu vou mostrar 3. Mas são 4 processinhos parecidos com esses com vítima para o juiz. Não possui nenhuma empresa de automóveis, mas apenas participa como intermediário entre vendedores e compradores em algumas negociações. Vamos continuar. Alegou ainda que a quantia depositada em sua conta foi sacada e repassada a quem de direito. Narra que, embora não tenha... Vamos continuar, que isso aqui tá bom demais. Narra que, embora não tenha participado diretamente da venda do veículo da vítima em questão, se deslocou à delegacia a fim de resolver a situação narrada, mas não obteve êxito. Sustenta que o senhor Antônio da Silva, aquele primeiro dono do carro, teria se comprometido a pagar uma entrada de R$5.000 ao requerente e o restante de forma parcelada, o que teria sido aceito por este, sendo surpreendido com o ajuizamento da presente ação. Isso foi o que ele falou para o juiz. Mas o juiz não é nada besta. Tem que escutar todo mundo, porque todo mundo tem direito à ampla defesa. Não existe julgamento sem ampla defesa. Olha o que o juiz disse. Olha esse... Nossa, beijo, juiz. Nunca lhe vi, mas lhe adoro pencas. Olha o que o juiz decidiu. Inicialmente, rejeito as preliminares de inversão do ônus da prova e ilegitimidade passiva. Ou seja, o juiz não aceitou ele dizer que ele não tem legitimidade para participar desse processo, que esse processo não tem nada a ver com ele. Não tem, pois se confundem com o mérito da demanda, como restará demonstrado. No mérito, verifico que o demandado não produz quaisquer provas. Gente, o demandado aqui, o empresário de sucesso, tá? Ele não produziu quaisquer provas daquilo que ele falou, que de fato é apenas um mero intermediário na venda de automóvel, de que tratam os autos. Ele não provou isso, ele só disse. Isso é um comportamento muito comum, fala demais. Lembra quando eu falei para vocês? Produz provas contra si mesmo? Gente que fala demais se entrega o tempo todo. Tratam dos autos. Não tendo impugnado as telas de anúncio do Facebook, cartões de visita com seu número de telefone vinculados ao empreendimento Botocar Veículos. Ademais, não comprovou o alegado repasse de valores depositados em sua conta a quem de direito. Porque ele disse que foi depositado R$5.000 na conta dele, mas ele sacou e deu a quem de direito. Mas ele não provou isso e nem sabemos a quem é a pessoa que ele cita quem é de direito. Quem é de direito? Quem? Fala o nome da pessoa. Comprovante do que você passou para ela, recibo assinado, nota promissória, seja lá o que fosse, como sustenta em sua defesa, ônus de sua incumbência. Desta forma, forçoso concluir que, de fato, está tudo sem nome ou está no nome de outra pessoa. Do diretor, pessoa rica, não. Então, coloquem isso na cabecinha de vocês. Usem isso como mantra diário. Não existia bens antes do Instituto. Não existia poder aquisitivo para comprar bens caros antes do Instituto. Tudo isso originou-se da exploração dessas